Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês e que Deus nos abençoe. Mais um dia estarmos juntos para falarmos das coisas de Deus. Parabéns, aniversariantes. Deus abençoe você, que você tenha muitos anos de vida. No final estaremos orando por você. Se você assistir a homilia pelo celular, você pode pôr ele deitado e focar mais na letra, nos versículos lidos, fica mais fácil para você. Mas fica do jeito que você quiser. Iremos ler uma parte da Bíblia que narra a ida do profeta Elias aos céus. Ele não morreu, o profeta Elias. Dividimos esse capítulo em duas partes. Então, tem segunda Reis 2, vamos dividir questão de tempo. E mesmo assim fica longo, não é? Que a gente vai acabar estudando muito. Iremos ler a parte onde o profeta Elias segue, o profeta Eliseu segue o profeta Elias ao desfecho final. Na verdade, nós vamos estudar hoje quando ele sai de Gilgal, a cidade chamada Gilgal, e vai até as margens do Rio Jordão. E atravessa o Rio Jordão. Até aí nós vamos estudar hoje. Aí depois outro episódio é após o Rio Jordão. E é que nós vamos na próxima pregação nossa, próxima homilia, nossa próxima preleção. E não vamos esquecer que ele é desencorajado e tem um pedido para não continuar. Nós vamos ver isso aí. Ele não foi motivado, não, ao contrário. Ele foi desmotivado a fazer tal coisa. Lê para mim segunda para nós, segunda Reis 2, de 1 a 3, eu pus 8. De 1 a 3. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. Segundo a Reis 2, de 1 a 3. Amém. Eliseu segue o profeta Elias até o seu destino final. Mas hoje não vou falar só até as margens do Rio Jordão, até atravessar o Rio Jordão. Recebe por 3 vezes o convite do profeta Elias para ele ficar e não seguir. 3 vezes, vamos ver isso aí. E 2 vezes é avisado pelos alunos de profeta de que Elias iria partir. Talvez um desencorajamento. O certo é que Eliseu fez a sua escolha. Foi motivado a fazer uma coisa e ele fez outra. Perguntando: seguir ou desistir dos caminhos de Deus? Qual dos dois? Seguir ou desistir? As pessoas vão sempre dizer para nós desistir. Eu agradeço as pessoas que diz para nós seguirmos. Eu conheci uma pessoa que sempre dizia assim: não, você vai conseguir. Isso me ajudou muito em certas circunstâncias na vida. E eu hoje também tenho uma pessoa assim também, que às vezes eu estou desanimado: não, tá bom, você vai conseguir. E assim foi com Elias. O nosso tema é seguir ou desistir. Seguir ou desistir. Um dos dois, né? Não tem como ter outra opção. No meio não tem jeito. No versículo 1, lê para mim. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Segundo a Reis 2:1. Bom, havia aproximadamente 10 anos que Eliseu estava com Elias. Então o ministério de Deus, quando chamou, lembra? Que ele tinha uma junta de boi, quebrou a carroça lá e
pôs fogo, fez um churrasco com todo mundo e abandonou tudo. Então tinha 10 anos. Saíram de Gigal, que significa presença de Deus entre os israelitas, a cidade de Gigal. Há duas cidades chamadas Gigal. A Gigal perto de Siló e Samaria, e Gigal perto de Jericó. Pela lógica, todos os escritores falam que é a Gigal perto de Siló, Samaria. E ele é certo, pelo mapa vai descendo assim até o Rio Jordão. Mas nos mapas não tem essa Gigal em Siló. Mas alguns mapas tem Gigal perto de Jericó. Mas não faz diferença, né? É Gigal. Então a gente vai ver que ele vai passar por 3 cidades na sequência. Os 3 pedidos do profeta Elias e Eliseu parar, quando não continuar, vai ser de uma transferência de uma cidade para outra. Nós vamos observar isso. Quando ele parava de uma cidade para outra e falava para ele, fica aí. Não vou ficar, ele vai dizer. Primeiro pedido para Eliseu ficar, de Gigal a Betel, quando ele vai. Isso aí dá mais ou menos, de Gigal, perto de Jericó, dá médio uns 30 quilômetros. Lê para mim, esse 2A. E no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Segundo a Reis 2:2a. Então enviou a Betel, Betel significa casa de Deus. Então é uma cidade, Betel. Então o profeta Elias diz assim, Eliseu, você fica aqui, porque eu vou para Betel. Porque o Senhor me enviou a Betel. Né? E Eliseu vai dar essa resposta no versículo 2b. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Segundo a Reis 2:2d. Então, o que Eliseu falou? Não vou te deixar. Estou em Gigal, vou Betel com você. Bom, foi. Como diz Elias, deve falar, então tudo bem, vamos. Motivo da ida de Betel. Por causa da escola dos profetas, nós vamos ver isso. Depois nós vamos falar um pouco dessa escola do profeta, não vamos aprofundar muito. Às vezes a gente empolga, estuda muito e quer pôr na pregação e fica muito longa, né? Mas nós vamos falar escola de profeta. Vamos esquecer que essa escola de profeta não é a escola de sacerdote. Sacerdote que ia para o templo, fazia sacrifício, eram pessoas que vinham no meio do povo lá, pregando, ensinando. O pedido de Elias para Eliseu ficar. Fica aqui, peço-te. Então, os comentaristas dão 4 opções que poderia ser. A Bíblia não vai esclarecer por que o profeta Elias pediu para Eliseu ficar. Então, são suposições, eu nem vou comentar aqui. Se você quiser, eu mando para você ler. Está aqui para mim, escrito aqui. Agora, esse que eu vou falar. O motivo de Eliseu não ficar. Está mais explícito. Ele sabia que havia pouco tempo para poder desfrutar a companhia de Elias, do profeta Elias. E, portanto, desejava aproveitar cada momento. Ou receber pelo menos uma bênção de despedida, o que vai acontecer. Então, Elias representava os profetas, a gente sabe. Foi o maior dos profetas. E ele queria aproveitar a cada momento. E aquilo era muito importante para ele. No tempo de Jesus, Marta e Maria. Marta reclama para Jesus acerca de Maria, sua irmã, estar ao seu lado e não lhe ajudar no preparativo do jantar. Jesus responde assim para Marta. Lê para mim. Respondeu o Senhor Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. Amém. Que bom. Aquilo que é eterno, né? Existem 2 coisas. Aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. Ela estava procurando um eterno, a vida eterna, que era Jesus, escutando Jesus. Devemos aproveitar no máximo a conversa daqueles homens de Deus que agora desfrutamos por um momento.
para que quando eles forem tirados de nós, tenhamos que lamentar, não tenhamos que lamentar a perca deles, mas também nossa negligência em não lucrar com eles, como poderíamos ter. Amém. Você sabe uma das coisas que a gente prega, que é uma satisfação muito grande para a gente quase não tem, quando alguém faz uma pergunta. E principalmente quando a pergunta você não sabe respondê-la. Você é obrigado a pesquisar, a estudar. E é bom estudar a palavra de Deus. Certo dia o sujeito sentou na mesa, no trabalho dele, e falou assim, essa aqui está parecendo uma parte da Bíblia aqui, o que está acontecendo. E o outro falou assim, aqui não é horário de pregar. Aí o outro falou assim, eu não estou pregando, estou falando da Bíblia, e vou falar da Bíblia. E se você estiver incomodado, a porta aqui ó, de saída pode sair, mas eu vou falar da Bíblia. E a pessoa falou da Bíblia e ele escutou. Às vezes a gente tem que pôr autoridade, as pessoas não querem escutar as coisas da Bíblia. Você vai ler um versículo, a pessoa puxa um assunto na hora, outro assunto. A palavra de Deus incomoda. E nós temos que desfrutar essas pessoas que falam de Deus, que entendem as coisas de Deus e que procuram as coisas de Deus. E nós não desfrutamos. Eliseu não, ele desfrutou, ele quis aproveitar o máximo de Elias. O homem de Deus. Nós temos o que nós podemos desfrutar a presença de Deus. Nós temos a Bíblia, temos as canções, livros, pregações gravadas na igreja. São coisas que nós desfrutamos da coisa de Deus, a gente tem que aproveitar isso o máximo. Não é? As pessoas parece que não querem muito aproveitar as coisas de Deus. O primeiro aviso dos discípulos dos profetas. Repetido vai ser os avisos dos discípulos de profetas, duas vezes vão falar a mesma coisa. Lê para mim. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai para os céus, o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. 2 Reis 2:3. Amém. Quem são os discípulos de profeta? Seria, a gente entender um pouco isso, a gente tinha que ver o contexto histórico. Nós estamos aqui, Eliseu, ele foi profeta da onde? De Judá ou de Israel? Israel, vem do norte. O reino mais afastado de Deus. Qual o período? O período básico que foi do rei Acabe, o pior rei de Israel. Com a mulher mais ruim que já existiu, que é Jezabel. Então foi nesse período que ela matava os profetas. Então que Deus queria que todo Israel ali tivesse pessoas que falassem dele. Então esses homens eram homens que estudavam as escrituras, né? Provavelmente só a Torá, a lei de Moisés, e os 4 livros, né, da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e ensinavam o povo, era tipo uma faculdade. Ao mesmo tempo eles aprendiam entre si, eles ensinavam o povo. Tem muita coisa sobre eles, mas não vamos ater a isso. E Eliseu manda eles calarem. Por que Eliseu mandou eles calarem? Ele estava focado, não tinha tempo para explicações. Não tinha tempo para conversa. Você vai seguir Elias, ele vai ser levado ao céu, vai te deixar... Não, vocês não entendem o que eu estou querendo. Não tem assunto. Então eu vou seguir. Se eu distrair um pouquinho aqui... Você já viu quando tem um pessoal andando, você tem que seguir de carro? Eu vou na frente e você me segue atrás. Aí passa um punhado de carro na sua frente, o sinal fecha para você, o outro segue. Você tem que estar atento, senão você perde o outro. Acontece ou não acontece perder? Aí o outro tem que parar e ficar acendendo a luz assim para ver que esperar você. Então quando você está seguindo alguém, você não pode parar e conversa coisa. Se a pessoa estiver dentro do carro, puxar, não, para aí, eu estou prestando atenção, senão eu me perco. Assim, era foco mesmo, né? Não vamos complicar não, vamos ficar só nessa teoria, que há várias teorias. Em Eclesiastes 3:7 diz o seguinte, lê para nós. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar
e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Amém. Não era tempo para Eliseu dar explicações. Não era, ele estava seguindo, era tempo de seguir ali. Era tempo, sim, de seguir o profeta Elias. Qual é o foco de sua vida? Nós temos que ter um foco. Qual é o foco? Seguir a Cristo, o homem de Deus, seguir as coisas de Deus, ou alguma coisa? Aqui que você tem um foco, você tem que focar mesmo. Senão você não faz. E o tempo, aquele tempo, aquele exato momento, era tempo de calar. É importante ter um foco. Devemos saber o tempo. Eu estava meditando sobre esse versículo. Eu acho que um versículo que devia ter posto numa parede na igreja, na casa da gente, é isso. Há tempo para tudo. Nós não sabemos respeitar o tempo para tudo. Queremos tudo de imediato. Eu não sei se é o problema da nossa nação, ou nosso. Eu conheci uma pessoa que ele era super frio e calculista, ele fazia projeto há um ano. E eu achava aquilo assim, muito frio, calculista. Eu achava aquilo bom, não, mas depois eu fui ver, rapaz, ele é sábio, ele tem paciência de esperar. E ele esperava. E a gente precisa dessa sabedoria. Às vezes você quer pôr uma cerâmica numa casa, espera que você tiver um dinheiro melhor, que você põe uma coisa boa. Aí você vai, o dinheiro que eu tenho, isso aqui você vai comprar aquele trem tudo torto, que para assentar é aquela dificuldade, um ano depois já está tudo estragado, você jogou tudo. Para quê? Calma. Vai chegar o tempo, a gente quer fazer tudo uma vez. Né? Há tempo para tudo. O tempo ali de Eliseu era falar. Não é hora para conversa, não. Então que a gente tem os horários para conversa, né? O segundo pedido para Eliseu ficar. Agora é de Betel a Jericó. Né? A distância de 36 quilômetros. Lê para a gente. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó, segundo a Reis 2:4. Mas ele foi primeiro, primeiro foi ir a Betel e também a Jericó, para localização dos profetas, a fim de confortar e fortalecer o coração deles na obra de Deus e dar-lhes seus conselhos. Então esses dois locais, Betel e Jericó, era o local em que ficava a escola dos profetas. Então antes dele ele tinha que participar disso. É bom nós observar, eu estava lendo o texto, que essas distâncias eram feitas a pé, 36 quilômetros. Se ele foi para Jericó, foi para Betel, né? Saiu de Gigal, foi para Betel, depois Jericó, provavelmente ele conversou com os alunos de profeta. Então isso levou um tempo. A gente leu o texto e pensou que foi rápido, mas não foi rápido, isso aí levou um tempo. E Eliseu está ali, ó, colado no profeta Elias. O segundo aviso dos discípulos do profeta, lê para nós. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. Segundo a Reis 2:5. Bom, eu me enganei aqui. Na verdade, quando você leu qual? 5? Sim. Então os profetas aqui estão falando em Betel, em Jericó. Quando os profetas falaram a primeira vez, eles falaram em Betel, quando ele estava lá. Né? Ele saiu de Gigal, foi para Betel. Quando ele chegou em Betel, os alunos de profeta disseram: vai levar seu chefe, né? Seu mestre, sabia disso? Fica calado. Aí quando ele chega em Jericó, o discípulo do profeta diz a mesma coisa. Desista, não fala isso aqui, mas você sabe que Deus vai levar o mestre de você, não é? Eu sei, ele fala, mas fica calado, nada disso. Então já voltando de lugar.
Aí o profeta Elias vai fazer pela terceira vez o pedido. E ele não vai fazer mais. Lê para nós o versículo 6. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. Segundo a Reis 2:6. Se a gente ler rápido, a gente vai ver, pensar que os versículos são todos iguais, mas por cada versículo numa localidade. Aqui, o profeta Elias está falando para ele ficar, mas o profeta Elias estava indo para o Jordão. Então, de Gilgal para Betel, né? Ele pediu uma vez. De Betel para Jericó, ele pediu para ele ficar 2 vezes. Agora, de Jericó para o Rio Jordão, ele pede para ele ficar. Então, 3 etapas. E os profetas, quando falam que o mestre dele, de Eliseu, ia partir, uma vez foi em Betel e outra foi em Jericó. Então, os versículos não são iguais, não. Tem uma diferençazinha aí. Pararam à margem do Jordão. 50 discípulos do profeta observam de longe. Lê para nós. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Segundo a Reis 2:7. Vamos observar que 50 era parte só, os permitidos acompanhar. Eram bem mais alguns, não é? Eles não tinham a permissão de chegar até o local exato, tanto é que eles ficaram de longe, e ficaram parte atrás da cidade de Jericó, um lugar que ele podia observar. E por que eles fizeram isso? Ficar de longe observando. Desejavam ser espectadores para que pudessem ser testemunha disso para os outros. Eles queriam ser testemunho que Deus fez esse milagre com o profeta Elias. O que é? Eles eram profeta. O que é o profeta? É aquele que transmite uma mensagem. Então eles tinham essa preocupação em acompanhar, eles não desistiram também. E aqui no versículo 8, ele vai atravessar o rio Jordão e é onde a gente termina. Lê para nós. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Segundo a Reis 2:8. Pois é. O manto de... Na verdade, nós vamos ver que Eliseu vai ficar com esse manto. Esse manto foi onde o profeta jogou em Eliseu para ele se tornar profeta. E as águas vão se dividir do Jordão e eles atravessam a seco. Só o manto dá uma pregação e a travessia do Jordão dá outra pregação. Né? Puramente pode falar isso. Tem versículos para isso e assunto. Mas não é o dia de hoje. Lê para nós o versículo 8, né? Deixa eu ler aqui. O profeta Elias, por 3 vezes, deu a opção para Eliseu. Você pode deixar de me seguir. 3 vezes. Pode ir embora. Eliseu não foi embora e não deixou de seguir o profeta Eliseu. O mesmo aconteceu com Jesus e seus discípulos, quando a multidão abandonou a Jesus. Está lembrado desse episódio? A multidão abandona Jesus, né? E Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos. Lê para mim João 6, 67 e 69. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6, 67 e 69. Irmãos, eu acho que essa, para mim, toda passagem são muito importantes. Eu acho que é a mais importante de todas. Uma das mais importantes. Sabe por quê? Porque nós escutamos isso o tempo todo para nós mesmos.
Para onde a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Se eu deixar de ler a Bíblia, eu vou fazer o quê? Ficar escutando TikTok o dia inteiro? Conheço gente partindo melancia, gente correndo atrás de galinha. Vou ficar assistindo filme? Não quero isso, eu quero ficar com a palavra de Deus. E quando tiver uma pessoa para escutar, eu vou estar pregando. E Deus vai me dar essa honra. Para onde vamos? Só Deus é o santo. É o Filho de Deus. Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês também não querem ir? Vocês também não querem deixar de me acompanhar? Vocês também não querem deixar de me seguir? Jesus dá essa opção aos seus discípulos. Hoje você tem duas opções. Você quer fazer como fez a multidão, abandonar a Jesus? Ou você quer seguir a Jesus como fez o apóstolo Pedro, que declarou: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus que tem palavra de vida eterna. Ninguém tem, não tem outro jeito. As coisas podem estar difíceis o tanto que for. Eu fico com Jesus. Não sigo a multidão que tem abandonado Jesus. Eu te dou um conselho. Não rejeite o convite para ser um seguidor de Jesus. Você não tem outra opção tão certa em sua vida. Seja um seguidor de Jesus. Não faça como a multidão, faça como Pedro e os discípulos. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, o Senhor é o Filho de Deus, não é? O Santo de Deus. Essa é uma opção que você pode fazer. E não tem outra melhor. Eu sempre digo, né, às vezes no evangelismo, ó, e crê em Jesus, o principal. Porque tudo aqui passa. Amém? Há duas opções. Lê para mim a conclusão. Há duas opções para cada pessoa: seguir ou desistir dos caminhos de Deus. Faça como fez Eliseu e o apóstolo Pedro. Não desista de seguir os caminhos de Deus. Não desista de Jesus. Amém. Faça como Pedro e Eliseu, né? Não desista. Amém. Eu tenho desistido ou continuado a seguir os caminhos de Deus? Qual dos dois? Desistido ou continuado? Respondemos a nós mesmos. Vamos para a oração junto? Pai amado, como o Senhor não desistiu de mim, Como o Senhor não desistiu de mim, enviando Jesus para me salvar, enviando Jesus para me salvar. não deixe desistir de te seguir. Não deixe eu desistir de te seguir. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Em Lucas 11, 9, 10, Jesus vai dizer assim, Jesus vai falar uma parábola de uma mulher, de uma viúva, que queria um favor de um juiz, e o juiz não queria ajudá-la, e ela insistiu muito. E ele, porque ela incomodou tanto ele, pela persistência, ele resolveu, né, fazer o que ela pediu. E ele vai falar sobre a persistência, como teve Eliseu, como teve os discípulos de Jesus. E ele vai falar isso em Lucas 11, 9 e 10, é o seguinte, lê para mim. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Lucas 11, 9 e 10. Você está precisando de uma bênção? Você está precisando de um milagre? Não desista. Ore a Deus Pai em nome de Jesus. Deus Pai vai responder as suas orações. Não desista como fez o apóstolo Pedro e Eliseu. Não desistiu. Peça e você receberá. Procure e você achará. Bate e a porta será aberta para você. Amém? Busca Deus. Ele vai responder as suas orações. Peça, procure, bata, receba, acha e a porta se abre. Amém? Quero orar com você.
Senhor Deus, querido Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, da tua palavra. Para essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo aqui e as que ouvirão depois a mensagem da tua palavra. Eu quero pôr na tua presença a vida de cada um, Senhor. Ô Senhor, que você dê perseverança, Senhor, e fé. Que às vezes, Senhor, as coisas são difíceis. Às vezes o desânimo sempre diz para nós, Senhor, fique aqui, não siga. Você sabe que as coisas não vão ficar boas, como disseram os alunos do profeta. As coisas vão acabar, o seu líder vai embora. E que a gente aprenda, Senhor, a continuar seguindo. O Senhor, e aprendendo a fazer as pessoas calarem, Senhor, que querem nos deixar desanimar. O Senhor, aquela pessoa que está com um parente doente, Senhor, começando um tratamento. O Senhor, ou em estado terminal, Pai. O Pai, ou aquele que perdeu um ente querido, que o Senhor traga conforto. Mas que o Senhor traga esperança, Pai. Pelos momentos maiores de tudo. Um filho problemático, o Senhor, alguém problemático na família. O Senhor, uma vida financeira difícil, Senhor. Que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor, do desemprego. De qualquer problema, se o Senhor de algum negócio, alguma coisa que a pessoa está fazendo. Que o Senhor venha, Senhor, fazer um milagre. O Senhor, que nós não desistimos, Senhor, que nós não desanimamos. Mesmo, Senhor, que o pessimismo, o Senhor desânimo mesmo diz assim, pare, desista. Nós não vamos desistir, Senhor. Porque nós continuaremos, o Senhor, pedindo. Nós continuaremos procurando e nós continuaremos batendo na porta, Senhor. E o Senhor nos receberá. O Senhor nos achará e o Senhor abrirá a porta para nós. Te agradeço por tudo, pelas orações respondidas, Senhor. Abençoa aqueles, Senhor, que estão com um problema de saúde, Senhor. Um mal-estar, Senhor, dor de cabeça, alguma coisa assim, Senhor. Mas que o Senhor faça um milagre. Tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe. Vamos falar a oração do Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.